Senhoras e senhores, bem-vindos ao Goza Aqui Comedy Club. Por favor, queiram prestar atenção às seguintes instruções. Coloquem os vossos telemóveis em modo silencioso. Se tiverem de se levantar a meio do show, tenham atenção às cadeiras e não deixem que elas batam nas costas, pois o barulho interfere na gravação e qualidade do espetáculo, feito especialmente para vocês. Evitem conversas paralelas e barulhos indesejados. O Goza Aqui deseja-vos um ótimo show, com votos de vos receber de novo, muito brevemente. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos. Com vocês, presidente do PRS, Benedito Daniel. Por norma, nós temos sempre o Imagina, mas como já estamos a começar tarde, eu acho que ninguém se importa que nós só temos essa parte, não é? Fantástico. Sr. Presidente, muito obrigado. Boa noite. Veja só se o microfone está ligado. Posso? Se puder, só para experimentar. Alô, 1, 2. Tá. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Eu sei que a maior parte dos candidatos está com uma agenda muito cheia, principalmente para pôr bandeiras nas postas, mas ainda assim, muito obrigado pela presença. Demonstra de qualquer das formas democracia. Só para chegarmos ao federalismo está quase, mas já demonstra democracia. Para começar e só para quebrar esse gelo, sabe porquê que o Napoleão era sempre convidado para as festas? Por que o Napoleão era sempre convidado para as festas? Bom, não sei. Vocês sabem, né? Não é porque vocês são jovens, deve ser. É porque ele era Bonaparte, então... mas sim, ok. Essa era fácil, né? Essa frase. Licenciado em Química, certo? Certo. Finalmente um especialista. Porque diz-se que há sempre química entre duas pessoas quando estas não se largam ou quando estão viciadas uma na outra. Então posso dizer que há química entre os políticos e o poder? Sim, podemos considerar que há química entre políticos e o poder. Por quê? Porque a política atrai o poder e o poder também atrai a política. São cargas um pouco diferentes. Estamos na política com uma carga negativa e nós sonhamos o poder que é uma carga positiva. E a política vai atrair mesmo para o poder. Então, se calhar o MPLA está bom de estar, né? Não sei assim. Não. É bem certo que o MPLA está lá, mas é preciso ver que a carga também desgasta-se, não é? Ok. A carga desgasta-se. Ok. Isso não é uma boca para o Big Nelo, isso não tem nada a ver com o Big Nelo, é mesmo a carga de energias, né? É a carga de energia. Se estamos a falar de química, temos que falar da carga de energia. Muito bom, muito bom. E também é licenciado em Ciências da Educação. Certo. Por opção francesa. Certo. Que pensez-vous de la éducation en Angola et quels sont vos projets dans ce domaine si vous êtes élu président? Só um instantinho. Palmas para essa porcaria. Estava a brincar comigo, ok? Nem na escola eu falava assim. Bom, moi je vais répondre Não, en eles não português. percebem. Eles não percebem. Muito bem. Portanto, eu perguntei... Certo. Vou traduzir os coitados, né? Resposta. Depois nós estivemos a desviar a educação, não sabem francês. Então, Sim. eu perguntei o que é que pensa sobre o atual estado da educação em Angola e quais são os projetos no caso de ser presidente. O problema fundamental da educação em Angola é a qualidade. Diz-se frequentemente que a educação em Angola não tem qualidade.
Então, nós temos que nos perguntar por que a educação não tem qualidade. Há vários pressupostos que devem ser preenchidos para que a educação tenha qualidade. O primeiro pressuposto é a valorização de quem ensina. O professor deve ser valorizado a partir do ensino primário até a universidade. Portanto, o professor deve se sentir um mestre, aquele que ensina. Tem que ter um salário condigno para que possa ensinar da melhor forma. O segundo pressuposto, aquilo que nós pensamos, é ligar a educação às empresas, porque a nossa educação é uma educação que não está ligada às empresas, não está ligada ao trabalho. Os estudantes não fazem estágios, temos melhores estudantes que saem das universidades, mas nunca são absorvidos pela nenhuma empresa, porque não existe uma ligação entre a escola e o empresariado. É necessário também sabermos que temos que formar os estudantes. De facto, os estudantes devem ser formados por quem sabe, mas para quem? Então, os estudantes devem ser formados para quem precisa. Não podemos formar por formar. Estamos a formar os estudantes, mas não sabemos quem é que vai precisar, esses estudantes, onde é que vão trabalhar. Esta é a questão que nós temos que entender. Vamos ter universidades, do tipo universidades regionais, mas essas universidades têm que formar quadros segundo as necessidades da região. Segundo as necessidades da região. Se a região é pescatória, nós temos que formar quadros virados para as pescas. Se a região é agrícola, nós temos que formar quadros virados para a agricultura. Se é mineiro, temos que formar quadros ligados para a mineralogia. Em primeiro lugar, é para quem precisa. E em segundo, depois vamos formar outros quadros que achamos necessários para o país. Se nós vamos formar quadros por formar, sem termos o plano de quem precisa esses quadros, continuaremos a ter mesmo muitos quadros, enchentes, sem emprego, sem nada, e porque não temos uma planificação. Mas eu acho que falo por alguma geração, que nós crescemos a nos dizerem tens de ser engenheiro de petróleo. O petróleo acabou? Porque era a região, a nós nos venderam essa ideia, né? Tens que estudar e tens de ser engenharia de petróleos, porque petróleo. Isso quer dizer o quê? Roubaram o petróleo? Até o petróleo roubaram? Bom, o petróleo poderia não acabar, mas a questão que se coloca é: por que todo mundo vai para o petróleo? Eu também queria ser, por acaso. Eu também fui para... queria ir para a petroquímica e acabei terminar por química. Por quê? Porque não valorizamos as outras profissões. É por aí. Porque os jovens pensam que é simplesmente na carreira petrolífera onde há realização. Portanto, nas outras carreiras não podem realizar-se. É essa questão que atrai mais jovens para o petróleo. Se nós pudermos valorizar todas as profissões, pudermos dignificar todas as profissões, a correria para os petróleos também vai diminuir. Vai ser apenas uma correria necessária. Ok, então nesse caso, graças a Deus, o Manuel Vicente e todos os outros foram passando Angola, agora estão atrás da justiça, porque assim as pessoas também desenfiam um bocado, né? Afinal, não é preciso ser engenheiro, PCA. Às vezes não compensa, né? Não só os PCAs e os engenheiros que se realizam. Pois. Todas as pessoas têm a possibilidade de se realizar. O presidente queria ser pastor, não é verdade? Em algum momento tem aqui uma informação de que eu sou um político relutante, eu por mim era pastor, não é? Bom, não é porque queria ser pastor, se calhar era o destino que queria me levar para ali. Ok. Eu estudei numa missão adventista. Okay. É necessário que tenhamos que recordar que antes da independência
não era, e mesmo agora não era fácil as escolas. Portanto, o país, mesmo agora, que eu diga, não tem uma cobertura escolar em todo o país, não tem uma rede escolar em todo o país. A rede escolar é deficiente. E quando estamos a falar nessa altura, aí onde eu estudei, não havia escolas do Estado. Ok. Não havia. E o recurso foi uma missão adventista. E essa missão, com certeza, só formava pastores. Não formava mais outras pessoas, outras profissões. E eu tinha exatamente esse destino, ser pastor. Mas qual foi o meu desejo? É que a minha família completa levou ano inteiro a criar condições para que eu pudesse ser pastor e não conseguiram, porque a escola era excessivamente cara. Oh. Simplesmente. Até para ser pastor Era cara a escola, sim. Se calhar era mais cara do que uma escola do Estado. que não havia. Que não havia. E simplesmente não. Não se ok, ok. Mas podemos considerar, porque eu acho que ultimamente temos assistido a alguns pastores que vão para a política e políticos que deixam de ser políticos para ser pastores. Será a política uma religião? Bom, Porque há pessoas mesmo que pregam politicamente falando, todos os dias. é preciso ter dom para ser político. Ok, Senão, podemos ser políticos, mas péssimos políticos. ok. Porque o político tem que saber falar, tem que saber convencer, tem que saber capitalizar as pessoas. E para isso tem que saber alguma doutrina, não é? Porque as nossas ideologias também são doutrinas. E nós temos que passar essa doutrina aos nossos membros e àqueles que nos acreditam. Nós temos péssimos políticos em Angola? Bom, Falar dos meus colegas, eu não posso falar dos meus colegas. Quer dizer, são fracos, mas não. eu deixaria essa decisão para os eleitores. Foi dia 24. Sim. Foi Eu dia- não poderia julgar os políticos, porque eu também sou político e não posso julgar os outros. Não Se consegue. calhar, iria deixar essa resposta para aqueles que estão melhores posicionados. Somos para nós. poderem- Sim, Somos nós, para né? poderem julgar ou avaliar. Se for presidente, segundo pesquisamos, pretende alocar 50% das receitas do petróleo para a província do Zaire. Com certeza. Primeiro, neste momento, como é que estão alocadas as receitas do petróleo? Tem essa informação? Bom, nesse momento, as receitas de petróleo estão alocadas ao governo central. Ok. Portanto, é o governo central que recebe essas receitas, é o governo central que maneja. Eles decidem como bem entendem, não há um sítio onde nós, cidadãos, podemos ter acesso no sentido de perceber isso vai para isso, isso vai para isso? O que eu saiba, não tem, porque o único sítio é o Orçamento Geral do Estado. Uhum. Mas existe um site do Ministério das Finanças que apela para um orçamento participativo. Ok. Mas eu não me recordo alguma vez que tenha havido Participação. alguma reunião com a população para poderem sugerir ou decidir sobre o Orçamento Geral do Estado. O que existe, nem mesmo a Assembleia Nacional tem tido esse direito de sugerir sobre o Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado vem, estanque, preparado pelo governo, chega na Assembleia, a Assembleia discute, recomenda, mas todas as recomendações transitam para outro orçamento. Ok. Nunca vinculam naquele orçamento. E o orçamento volta da mesma forma que o Executivo remeteu à Assembleia Nacional. Nós, o Partido de Renovação Social, já deploramos essa forma de Trabalhar. discutir o orçamento, sim, porque o orçamento nunca muda. E quando, às vezes, se chega naquele orçamento que se disse que é aí onde
iriam constar as recomendações que já foram feitas, Sim, também às não vezes aparece. são esquecidas, pura e simplesmente. E é um ciclo vicioso, continua a ser sempre da mesma forma. Nós, será que conseguiríamos resolver isso com uma assembleia mais equilibrada? Com certeza. Basta só o governo não ter maioria que, de repente, essas recomendações já têm que ser tidas em conta. É isso? Sim, porque numa Assembleia mais equilibrada, haveria a possibilidade de mandar voltar o orçamento. Ok. Há países mesmo que têm Mecanismo? maiorias, mas como existe seriedade por parte dos deputados, Volta. voltam, sim, sim. Porque o deputado devia decidir por consciência. Mas existe alguma linkagem dos nossos deputados porque cumprem ordens partidárias, isto que é mesmo indesejável. Se tivessem aquela coragem de saberem que algo está errado, então temos que votar contra para que o orçamento possa voltar, nós poderíamos ter melhores orçamentos, mas infelizmente isso não acontece. Não, veio do Executivo, não podemos comprometer o Executivo, temos que aprovar, errado Ou não? ou não, aprova-se, e às vezes esse orçamento não ajuda. Não ajuda porque é um orçamento necessário, mas não é o evidente para... Para as nossas necessidades. Exatamente. E a questão, no sentido de, uma vez termos o orçamento desejado, o ideal, depois nós temos atualmente capacidades para executá-lo? Bom, por que se perde a capacidade de execução do orçamento? Por causa da centralização. Portanto, o orçamento está escrito, mas tudo está concentrado aqui no Ministério das Finanças, e é o Ministério das Finanças que vai lançando esse orçamento às províncias, às instituições, em duodécimos, e muitas vezes não vai corresponder a esse lançamento. Muitas províncias às vezes ficam sem poderem executar o orçamento completo. Primeiro é que os duodécimos atrasam. E quando se chega, por exemplo, no último trimestre, às vezes já Acabou. não cobre. Acabou. E muitos projetos acabam por não serem realizados. E é nessa senda que defende o federalismo, por causa da autonomia? Com certeza, porque se passares por essa Angola, vais poder compreender as disparidades que existem. Ora, Angola termina simplesmente daqui a uns 500 quilômetros. Até Malange, do outro lado de lá, já não existe nada. Nem sequer tem uma estrada em condições, uma estrada nacional, para não falarmos de estradas terciárias, secundárias, portanto, ou primárias. Não existem. Infraestruturas não existem. As pessoas vivem quase entregues ao abandono. Se formos para o norte, vamos constatar a mesma situação, e às vezes não vais poder compreender por que as pessoas vivem daquela forma. Houve um esforço, portanto, o governo concedeu PIM para as províncias poderem trabalhar ou criarem as suas infraestruturas. Mas agora vais compreender a dificuldade. Como é que vai se construir uma escola numa localidade onde não fabricam tijolo, não tem cimento, o cimento tem que sair de Luanda, e a viatura que devia transportar o cimento não vai chegar lá porque não existe a estrada. Vai virar pelo caminho, o cimento não chega, a chapa não chega, o tijolo não chega. Mas o administrador que está naquela localidade
está pressionado a apresentar Resultados. resultado. As obras do PIM não tem cimento, não tem zinco, não tem tijolo. O que é que ele vai fazer? Vai comprar tintas, porque tem facilidade de comprar tintas, vai pegar numa escola que já existe, Vai pintar. vai pintar, vai arranjar e vai escrever PIM Vai fazer parte do. e vai apresentar. É realmente isso que acontece. É isso que tem acontecido. E você vai encontrar N escolas escritas PIM, 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 mas nunca foram novas, são as mesmas que já existiam. Pode-se perguntar nos habitantes daquela localidade, vão te dizer, não, mas não vimos nada do PIM, essa escola já existia, pintaram simplesmente. O administrador tem vontade, mas não tem como fazer. Então, vamos tentar encontrar o culpado. Nesse caso, nós nem precisaríamos de ter PIM se o Ministério das Finanças entregasse as verbas a tempo e horas para se fazer as coisas, certo? Com certeza. Dentro daquilo que é a máquina do Estado, é assim que está a funcionar ou assim que não está a funcionar. Sim, vou lhe dar mais um exemplo. Em 2017, eu fui à província do Mochico e fui à localidade de Cangama. Já encontrei em 2017 tratores a fazerem a estrada. Portanto, é a estrada que devia ligar o município de Cangamba à cidade do Luena. 2017. Já agora, em 2022, fui ao Luena, queria chegar naquela localidade de Cangamba, E estavam mais tratores. simplesmente a estrada degradou-se N vezes mais. Já não se consegue chegar naquela localidade. Mas a Pode massa saiu. imaginar o retrocesso. Num sítio onde se foi com facilidade em 2017, Neste já momento. em 2022 não se pode chegar lá. Já imaginou o que é isso? Para aquelas pessoas que estão lá, provavelmente é Zé Eduardo volta, né? Quer dizer, não se pode compreender. Nós com o federalismo, qual seria o papel do Ministério das Finanças? Ou nós íamos ter, portanto, íamos ter finanças em cada federação? Não. O Ministério das Finanças iria trabalhar da mesma forma. Nós advogamos um federalismo centrífugo. Significa dizer que haveríamos de transformar as províncias que existem e, se vierem a existir mais, também irão transformar-se em estados federados. Iriam transformar-se em estados federados. A nossa principal preocupação é que temos que partilhar a economia e temos que partilhar o poder. Isto iria permitir um desenvolvimento muito rápido. Não se pode permitir que Luanda possa construir uma estrada terciária. E são tantas estradas terciárias em Angola. Quanto tempo Luanda vai levar para construir essas estradas? Não seria mais fácil encarregar a um governo provincial que possa construir essas estradas? Há quem poderá alegar que com as autarquias, que nunca mais vem, com as autarquias, que isso pode se resolver. Não. Quem assim está a pensar está enganado. Está enganado porque o centro de decisão continua a ser o mesmo. Okay. Continua a ser o mesmo. E a autarquia terá alguma delegação de poder de certas coisas discricionárias. Se é para construir escola, é escola. Se é para construir hospitais, hospitais. Não poderá fazer tudo. Não poderá fazer tudo. Portanto, haverá uma seleção daquilo que uma autarquia irá fazer. E vai se colocar-se, obviamente, a questão financeira também. Porque o centro das finanças continuará a ser o mesmo. Diz que todos aqueles que trabalham devem ter um salário justo.
defende isso. Com certeza. O salário dos deputados, considera um salário justo? Bom, E os benefícios, já agora, o salário e depois os benefícios? os deputados não têm nenhum benefícios. O deputado ganha 519 mil. Ok? 519 mil, eu, por exemplo, conheço colegas deputados e a Assembleia dá essa liberdade. Quando chega lá, ele diz: ai, afinal o salário do deputado é só isso. 519 mil, sim. Não, eu prefiro ganhar na minha empresa. Às vezes diz, essencialmente os que vêm da justiça, nunca recebem o salário da Assembleia. Ele vai dizer, não, eu prefiro ganhar na justiça, sou deputado, mas mantenho o meu vencimento na justiça. Acumulam. É de pequeninos. Não, é de não acumulam. Não, é de pequeninos que se torce o Não bebê. acumulam, não acumulam. Faz uma carta, Abdica do. abdica do vencimento da Assembleia e continua a ganhar E só o por vencimento E só por curiosidade. do seu coisa. E esse salário que abdica, vai para quê? Para as grelhas técnicas? Para que é que vai o salário? Fica onde? Não, mas se ele não é contado? Ok. Então isso quer dizer que se imagina. Agora só mesmo por curiosidade, porque nós não estamos lá dentro e a TPA também não filma. Certo. Imagina que existe um orçamento para 200 deputados. Certo, E 50 abrem mão do salário. certo. O orçamento mantém para 200 e é dividido por 150? Não, Isso era fixe. Isso era para rezar para eles não voltarem. O que fazem é o seguinte, portanto, vamos supor, são 220 deputados. 5 podem abdicar Do salário. do salário da Assembleia. E a folha vai constar apenas com Os 215. Ah, ok. Sim, sim. Não acumulam. Não acumula, não. E disse que não tem benefícios. O Lexus não é um benefício? E pergunto isso porque falamos das estradas da porcaria, mas depois o Lexus é uma coisa, então como Olha, não é benefício? Para lhe dizer a verdade, eu nunca andei daquele Lexus, porque em minha casa nem sequer chega. Eu vivo no Museca e aquele Lexinho nem sequer chega em minha casa. Lexinho. Sim, nem sequer chega. É Não turismo. chega em minha casa. É o turismo, né? É turismo É e o não turismo. tenho como andar nele, Se fosse Jeep, se calhar já era mais fácil. com certeza. E por acaso na altura, ou já manifestou isso formalmente na Assembleia, esses carros não prestam, não Várias servem? vezes, É. várias vezes. Boa. Várias vezes. Portanto, não é um carro adequado para um deputado. Ok. Para um país sem estradas, o deputado precisa fazer deputações, não pode ir a sítio nenhum com aquele carro. É precisamente por aí que nós vamos. Também fala sobre a humanização dos serviços de saúde. Com certeza. A ideia é reverter a tendência atual, certo? Certo. Que é os políticos e seus familiares, quando estão doentes, deixam de ir para fora para vir cá para dentro. Porque até agora, na teoria, vão lá para fora. Quando aqui já não funciona. Que é quase sempre, certo? Certo. Ok. É o seguinte, hoje, aqueles que beneficiam de uma assistência médica e medicamentosa razoável são os cidadãos que têm algum seguro complementar. Ok. O resto dos cidadãos não beneficiam Tá, o Deus de dará. nada. No interior, há estruturas hospitalares, mas de lá não sai saúde, porque vão para lá, às vezes vamos encontrar instrumentos de ponta, mas não existe alguém capaz que possa Manuseá-los. manuseá-los. Não existe. Ora, medicamentos não existem. A pessoa vai para lá, lhe dá uma receita e não sabe o que fazer com a receita. Porque podemos estar num município onde não existe sequer uma farmácia. E às vezes podemos estar num município onde tem apenas uma farmácia. E aquela farmácia também não tem. E depois os aqui em Luanda medicamentos. tem bairros que têm 10 farmácias da mesma pessoa, E claro, que é político. e claro,
Claro. Ok. É É só concentração. questão de ver. É a concentração. Então, muitas das vezes, a pessoa, quando fica doente, inibe-se, não vai ao hospital porque não tem dinheiro. Vai dizer, não, eu não vou ao hospital, não tenho dinheiro, vou pagar o quê? Fica 3, 4 dias porque não tem dinheiro. Ora, é necessário pensar numa política pública, que nós pensamos, consta do nosso programa, para instituirmos um seguro público básico para todo cidadão. Portanto, esse seguro básico seria universal e obrigatório. Cada cidadão poderia pagar o mínimo que fosse para poder usufruir desse seguro. Por forma que, mesmo quando ele esteja doente, ainda que não tenha dinheiro naquela altura, ele pode ter acesso ao hospital. Desta forma, nós teríamos uma saúde livre, acessível e humanizada. E por quê? Temos que instruir o pessoal de saúde que eles estão ali por causa dos doentes. Portanto, se não houvesse doentes, eles não estariam ali. A sua profissão seria nula. E, portanto, têm que trabalhar para as pessoas. O Estado poderia ser apenas o financiador. Mas agora o nosso sistema de saúde torna-se ineficiente. Por quê? Porque o Estado é financiador, é regulador, é prestador de serviço. Portanto, acumula tudo. Acumula. Sim. Não dá. O Estado deve ser apenas regulador e, se calhar, financiador. Mas a prestação de serviço de saúde pode ser adstrita A privados. a privados. Quando nos sugere nós pagarmos um seguro universal, isso lá fora chamam de impostos, não é? Porque é quando tu pagas os impostos que depois tens acesso à saúde. Porque imagina que nós pagamos o seguro e depois nós temos esse direito, mas depois nós não temos a saúde na mesma, continuamos com o mesmo problema. Não. Tudo que é pago tem uma outra responsabilidade. Ok. A nossa saúde anda da forma que anda porque as pessoas não são responsabilizadas, porque acham que é gratuito, não podem assumir a responsabilidade naquilo que deve. Se nós vamos estabelecer, por exemplo, 5.000 kwanzas como seguro de saúde por ano. Por ano. Sim. Ok. Nem toda a gente vai ficar doente ao mesmo tempo. Ok. O enfermeiro que está lá vai ter a consciência e sabe perfeitamente que a pessoa paga. E se a pessoa paga, ele tem que assumir a responsabilidade de tratá-lo como deve ser. Ok. Então, e se nós criássemos, dentro dessas políticas, uma que fosse mais ou menos assim? O ministro da Educação, ou a ministra, não pode ter os filhos a estudar num colégio privado, nem lá fora, só numa escola pública. Não ia melhorar. O ministro da Saúde só pode se tratar em hospital público. Não ia melhorar. O ministro dos Transportes não anda de metro porque não vai sair, mas anda de táxi. Em vez de andar de Lexus porque não tem estrada, não ia melhorar. Aqui a tentativa é de tentarmos perceber como é que os responsáveis começam a ser responsabilizados e não nós. Porque sobra sempre para nós os cidadãos. É que temos que... Nós, os cidadãos, é que já pagamos impostos, não sabemos para onde é que vão os nossos impostos, mas já pagamos, e agora ainda nos estão a sugerir pagar mais um seguro por cima. Se calhar não é ir buscar os responsáveis mesmo? Esta inversão de valores, portanto, de se considerar que as instituições privadas é que tratam melhor do que as instituições públicas, esta inversão foi feita aqui. Foi feita aqui por quê? Porque não se valorizou as instituições públicas. Primeiro, em material, segundo, em meios humanos. Mas, do que eu sei pelo mundo fora,
as instituições públicas, especialmente os hospitais públicos, E as universidades. sim, foram São as sempre referências. melhores, foram sempre melhores. Mas aqui nós cometemos alguns erros e ainda continuamos a cometer. Não se pode construir um hospital, equipá-lo e dizermos que é o hospital de referência. É um erro. O hospital tem que conquistar a sua A referência. referência. O hospital tem que concorrer, tem que trabalhar. Então, nós, os cidadãos, é que temos que avaliar que aquele hospital é de referência. Mas nós estamos a construir, equipa-se o hospital, fica as moscas porque é necessário transferir-se um doente para lá, e para se conseguir a transferência, para se chegar lá, é como se estivéssemos a tratar documentos para o exterior novamente, porque estamos a ir para um hospital de referência, não? Portanto, nós temos que equipar os hospitais e dizermos aos médicos que têm que trabalhar a fundo, tratar as pessoas e conquistarem a sua referência. Ok. Angola é um país rico, ainda é. Eu não sei se, eu quando cresci, na escola diziam que Angola era um país rico. Não sei se no seu tempo também era assim. Angola sempre foi rico, Sempre foi rico. sempre foi rico. E por que é que nós vamos sempre buscar investimento estrangeiro? Porque não sabemos fazer. Porque não sabemos fazer. De princípio, esse também seria problema da escola, não é? Na escola temos que saber pensar, saber ler, escrever e saber fazer. Mas muitas das vezes nós não sabemos fazer e então temos que nos socorrer àqueles que sabem fazer para nos ajudar. Mas o caso do investimento, o investimento não tem nada a ver com a riqueza. Nós temos uma riqueza, mas é uma riqueza que precisa de ser transformada, é riqueza que precisa de ser extraída, é riqueza que, pronto, precisa de valências de outras pessoas que sabem para podermos usá-la. Então, é necessário que nós possamos recorrer a essas pessoas e que também nos possam transmitir o seu know-how para que amanhã nós, por nós próprios, consigamos extrair as nossas riquezas. É pena que os anos vão correndo e às vezes não sentimos essa transmissão dos conhecimentos. Ok. Isso por acaso é uma coisa que eu lamento muito, porque até nem foi tanto no Covid, mas desde que o Zé Eduardo morreu, mais outros cotas começaram a morrer e a história está a morrer com eles. E isso é grave porque depois não há o hábito de escrever. E sem escrituras, depois não há história. Depois ficam-nos dizer, no meu tempo. No meu tempo como se você não escreveu? Pois é, pois é. Pretende acabar com a corrupção, certo? Com certeza. Qual é a ideia? Genocídio nacional? Bom, Genocídio em Luanda? a corrupção não deve passar por genocídio, porque senão não sobraria ninguém em Angola, não é? O que temos que dizer é que a corrupção é um mal que corrói, que afeta todos nós e também afeta o país. Mas a corrupção é uma questão de consciência. E a corrupção tem vários níveis. Ok. Vários níveis. Nós temos primeiro que compreender os níveis da corrupção e sabermos por que as pessoas se corrompem. Temos que criar também políticas públicas para poder se acabar com a corrupção. Coloca-se um polícia na rua de manhã para trabalhar 24 horas. Ele está na rua, está às 6 horas, não matabichou, não almoçou,
não vai jantar e tem que fazer 24 horas na rua. O que é que se pode esperar? Mas corrupção é E sempre de que polícia. forma é que nós vamos combater a corrupção de um policial que está nessas condições? Vai se corromper de qualquer das formas. Vai pedir. Vai pedir. Então, temos que criar condições para que esse policial não seja corrupto. Dignificar a Temos profissão. que lhe oferecer mata-bicho, almoço, jantar. E depois nós vamos lhe dizer, um policial não pode ser corrupto. Se não fizermos isso, vamos dizer apenas, vamos combater a corrupção, vamos combater. Não. Porque a necessidade vai superar a tradição. É bom, é uma tradição não ser corrupto. Mas ele tem necessidade naquela altura. Ok. É de começarmos E a vai sentir cair na orgulho corrupção. em não ser corruptos. Sim. Então, temos que criar políticas públicas e condições para o combate à corrupção. Não pode ser apenas o verbo, vamos combater a corrupção sem ações. Eu acho que seria difícil. E nós temos ações, como essa que estou a dizer. Primeiro é dignificar a pessoa para que não seja corrupta. Ok. E, por fim, também pretende dignificar os reis. Com certeza. Deixa só, tem aqui uma parte que eu achei muito interessante, que é, primeiro estão os reis e depois o Estado, é isso? Com certeza. Como é que isso fica? Nós advogamos que... Como é que isso significa? Por que essa terra se chama Angola? Ok. De onde veio o nome de Angola? De onde veio? É nome de um rei. Uhum. É nome de um rei. E quando se deu esse nome de Angola, proveniente de um rei, ainda não havia Estado Ok. em Angola. Não havia Estado. Por isso que nós entendemos que os reis devem ser respeitados. Porque o rei tem território, tem população, tem hábito, tem costume. E o Estado deve administrar, sim, mas ouvindo os reis, respeitando-os, porque se nós não respeitarmos os reis, estamos a perder a nossa história. Ok. Estamos a perder a nossa história, estamos a perder os nossos hábitos, estamos a perder os nossos costumes. A história é que nós não escrevemos porque não investimos na educação. Não, e também não investimos nos reis para poderem contar, passar o testemunho, aquilo que deviam fazer. O Estado não investe nisso. O Estado não investe. Simplesmente, há uma característica que vamos analisar aqui e vai se compreender facilmente. Agora, esta percepção que eu tive, já existia ou havia alguma indumentária dos reis, mas perdeu-se simplesmente. Eu fui passando, fui visitando reis, e é com muita mágoa que digo isso, eu percebi que os reis estão a improvisar a indumentária. Ok. Porque se calhar ou o testemunho não passou, ou depois não conseguiram conservar, e agora eles improvisam. Ainda tem t-shirts do Zé Eduardo. Improvisam. E tem aí, porque outros aparecem com tipo cipaios, não sei o quê, o fardamento governamental. Não. O rei tem que se apresentar como rei. Agora, os cortes reais já não existem. Já não existem. Não consegui ver, pelo menos, algum rei com uma casa que lhe dignifica. Ninguém tem. Ninguém tem. O rei ganha por ali 18 mil kwanzas e Salário tem mínimo. cerca de 15 filhos e 2 senhoras. Não é normal. Se calhar precisamos levar lá alguém da saúde para introduzir o preservativo. Não é normal.
Ok, ok. Essa é a vida dos reis. Mas eles precisam de ser dignificados, sim, porque são parte da nossa história. Pois, aqui a questão é essa, é que são parte da nossa história, mas aqui o que assume é que primeiro estão os reis e depois está o Estado. E eu fico com um bocado de curiosidade, porquê? Porque no século XXI, em princípio, nós estamos num Estado democrata e defende um federalismo Certo. com monarquia. É uma coisa interessante, é uma coisa Não, interessante. É uma coisa interessante. não. Portanto, o rei manda, Ok, o Estado governa. ok. O rei não governa, não. Mas isso é o que nós devíamos ter feito com o Zé Eduardo. O rei não governa, o rei manda. O Estado governa. Quem governa Ok, é, obviamente, o ok, Estado. ok. Porque em nenhum momento o rei interferiu-se Naquilo que são na governação do Estado. Ok, Nunca ok. interferiu. Ele manda. E ele sabe onde começa a sua ordem e onde termina. termina. Ok, ok. É, mais ou menos. Determina. É Mas o que nós defendemos aqui é mesmo a sua dignificação. Ok. O rei tem que ser dignificado, como em outras partes de África. Sim. É o segundo presidente do PRS, sendo que o primeiro foi presidente durante 27 anos. Com certeza. Tem um mau exemplo de democracia e é por isso que quer ir para o federalismo, ou acha que 27 anos do presidente anterior fazia sentido pelo contexto? Não sei se em Angola temos mais um partido mais democrático do que o PRS. Eu acho que alguém já esteve nesta mesma cadeira a dizer uma coisa dessas. Casa C? Casa C? Não sei se... Casa C. Exatamente, porque a Casa C nos últimos anos também chutou alguns. Eu vou demonstrar isso. No PRS, todas as pessoas que assumem os cargos a partir de base ao topo são eleitos. Ok. Eu, na qualidade de presidente do Partido de Renovação Social, não nomeio ninguém. Ok. Não nomeio ninguém. Nós temos esse sentido de responsabilidade. O presidente é eleito, o secretário-geral é eleito, os membros do Comitê Nacional são eleitos, o secretário provincial é eleito, o secretário municipal é eleito. Todas as estruturas são eleitivas. E este é um sinal da maior democracia no nosso partido. As nossas reuniões são livres, cada um deve expressar a sua opinião, ninguém coarta ninguém, e nós decidimos pela posição da maioria. Ok. Mas, coincidentemente, temos a informação de que Sapalo António diz que o presidente, em janeiro, deu uma entrevista ao Novo Jornal, onde afirmou algo que não era verdade. Ou seja, segundo o Sapalo, houve uma reunião para que houvesse um congresso. Minto. O congresso no PRS, por norma, era de 5 em 5 anos. Certo? Certo. E segundo o Sapalo, houve uma reunião em que se decidiu que o congresso seria de 4 em 4 anos. E depois veio-se a verificar, segundo o Sapalo, que o presidente alterou isso para de 6 em 6 anos. É verdade? Por causa da democracia, né? Certo. Eu acho que não sei se teria adjetivo para classificar o membro Sapalo. Ok. Eu acho que fez uma mentira pública. Ok. Fez uma mentira pública, isto não corresponde a nenhuma verdade. O PRS tinha um mandato de 5 em 5 anos. E o que acontecia? O mandato do PRS acabava sempre em maio. Ok. E as eleições são realizadas em agosto. E, portanto, em maio, o PRS tinha que fazer congresso. E depois do congresso, tinha que procurar formas de alinhar-se para poder Realizar as eleições.
Sim, sim, para poder concorrer às eleições. E nunca tinha tempo suficiente. Nunca tinha tempo suficiente, eram cerca de 2 meses que o separava do pleito eleitoral. E deve ficar difícil para o próprio presidente cultivar o eleitorado para depois... Tem sido sempre difícil, porque tudo era feito a correr e enfim, e portanto não se preparava convenientemente para a campanha eleitoral e para as eleições. Foi por causa disso que o 4º Congresso decidiu que o mandato tinha que ser de 6 anos. Okay. O mandato tinha que ser de 6 anos, por forma a que o partido pudesse trabalhar de forma conveniente e preparar-se muito bem para as eleições. Ora, o Congresso decidiu, foi aprovado um mandato de 6 anos e se fez a ata do Congresso, remeteu-se ao Tribunal Constitucional. Ora, foi nessa altura que o membro Sapalo Antônio recorreu ao Tribunal Constitucional tentando impugnar essa decisão. Jesus. Só no MPLA é que não impugnam. Meu Mas Deus! o Tribunal Constitucional pediu-lhe que provasse, provasse quais seriam as razões e nunca conseguiu encontrar. E na prova? As razões. Ok. Bom, o Tribunal Constitucional anotou o Congresso e os seus resultados. Ora, foi nessa altura que o membro Sapalo Antônio aparece para exigir um Congresso que podia ser feito em que moldes? Porque ele só decidiu sozinho. Exatamente. Ok. Só por curiosidade, neste momento o Sapalo Antônio já não faz parte do PRS? Faz. Ou faz parte? Está tudo bem, né? Faz parte. Me vê. Nós respeitamos a diferença de ok, opinião. ok. A pessoa que esteja errada, nós respeitamos. Mas nós vimos que ele estava errado e... Ok. O que é que falhou para nós termos debate? Eu acho que, do modo geral, os angolanos estavam à espera, mesmo sem stand, estávamos à espera de um debate. O que é que falhou? Segundo o presidente João Lourenço, a comunicação social não o convidou. Duvidoso. Segundo o Rui Falcão, diz que existe excesso de zelo dos jornalistas. E segundo nós, a quem nos pedem votos, não há debate. É só isso. Não há debate. O que é que faltou? Os nossos candidatos não estão preparados ou é mesmo a cultura? É só mesmo falta de cultura? Nós estamos suficientemente preparados. Também não devo dizer que é falta de cultura. Portanto, se não é a nossa cultura, então temos que começar a imitar aquilo que os outros fazem. Penso que talvez ainda não é tempo oportuno, acho que esse tempo vai chegar e é a responsabilidade dos órgãos de comunicação social. Eu já havia lançado esse desafio quando reuni com os jornalistas. Eu disse que gostaríamos que fôssemos convidados para um debate. E até agora estamos à espera. Então a televisão, então a culpa é mesmo da comunicação social? Eu acho que sim. Ok. Eu acho que sim. Não estou em crer que algum candidato vai negar se formos convidados para um debate. A menos que tu controles a televisão e a televisão já não vai te perguntar se queres debate porque já sabe que tu não queres debate. A menos que haja uma televisão que é do público, mas controlada por alguém e toma a decisão. Será Angola? Fiquem atentos porque vocês pagam impostos. Eu também, mas é de todos, né? Ok, então a culpa é da comunicação social. Portanto, temos 2 candidatos que dizem que a culpa é da comunicação social. Logo, a televisão pública de Angola não fez o seu trabalho. Se calhar está ocupada a projetar outras coisas. Nós temos um país por renovar, uma nação por construir e um povo para defender. Palavras suas. Com certeza.
Nação por construir. Quais são os elementos da nação e o que é que nos falta e porquê? Os elementos da nação é a consolidação. Hoje existe muita exclusão. Muita exclusão. Muita exclusão. A exclusão começa com o emprego, passa por saúde, passa por educação e estende-se às comunidades. Eu fui numa localidade, eu queria fazer comício naquela localidade, o administrador estava a passar com um microfone. Não podem assistir ao comício do PRS. Quem for ao comício do PRS vai perder o Quenda. Nós não vamos dar o Quenda a quem for ao comício do PRS. Bom, eu fiquei surpreendido. Não filmam esses mambos por quê? É o administrador a fazer isso. Mas ainda assim, a população veio. A população veio. Porque o Quenda atrasou, né? Não, porque já viu o que é fazer refém a população por causa do Quenda? É exclusão. É exclusão. Quem é que é marginalizado aqui nesse país? As minorias. As minorias angolanas são muito marginalizadas. E a maioria, porque a maioria dos angolanos é pobre, portanto... Sim. Portanto, as minorias são marginalizadas. E a maioria, com minoria também. Não tem emprego, Acessos. não tem nada, não tem acesso a nada. Então, não vivemos como uma nação. Okay. Nós precisamos de refazer essa nação por forma a encontrarmos a equidade para todos, por forma a fazermos uma distribuição equitativa da renda nacional. Okay. É assim que nós vamos nos orgulhar que temos uma nação. Hoje, as assimetrias são marcantes. São marcantes. Eu já havia questionado ao nível da Assembleia Nacional. Eu perguntava qual é a base da distribuição do orçamento geral do Estado. Se é a população, se é a dimensão territorial das províncias, ou qual é a base da distribuição. Se nós formos a estudar minuciosamente, vamos compreender que dão o que querem. Dão o que querem. Esta província pode receber Y, aquela vai receber X. E às vezes depende de quem põe lá, né? Exatamente. Quem está lá semi-obrado. Exatamente. Então, uma nação não pode ser assim. Subjetivo. Não pode funcionar dessa forma. Parece que é de egos. Parece que nos governam com egos. Não é? Hoje acordei. Mulheres, se trabalharem bem... Vice-presidente, olha, vocês. Agora vamos entrar naquela parte que é mais complicada, porque estamos a falar de resultados eleitorais. Com quantos deputados é que conta alcançar agora nessas eleições? Bom, de princípio, eu queria ganhar. Ok. Mas... Queria, já não quer? Não, estou a trabalhar para ganhar. Ora, não ganhando, se chego a 20, 25 deputados, estou bem. Okay. Estou a subir a escada. Ok. Portanto, equilibrar a Assembleia é mais importante. Com certeza. Ok. Senhoras e senhores, Presidente Benedito Daniel. Muito obrigado mesmo. Eu penso que o público tem algumas questões também. Está confortável? Estou à disposição e eu agradeço. Temos perguntas? Temos 1, 2, 3. Começas aqui. Biluca, por favor, começas aqui embaixo. Aqui mesmo. Não, aqui.
É só dizer o nome e depois fazer a pergunta. Três ou só duas? A questão é, só mais duas pessoas levantaram o braço. Se vamos manter isso, está tranquilo, mas eu sei que eventualmente é melhor fazer só uma, eventualmente podemos dar uma volta. É um prazer, boa noite. Meu nome é Josias Vasco. É um prazer ver o Sr. Benedito Daniel pessoalmente, só vejo na televisão, nos meios de comunicação. A pergunta que eu quero fazer, eu vejo que nós, no nosso país, nós temos um país que a governação retrocede. Os políticos, se tens um político, por exemplo, nós estamos a sair, nós não avaliamos os currículos dos políticos. Por exemplo, nós saímos de um Roberto Almeida que governou a Assembleia Nacional. Saímos de um Fernando Dias dos Santos. Hoje vamos entrar, se Deus quiser ou não, para Carolina Cerqueira, mas nós não estamos a avaliar o currículo dos políticos, por quê? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Bom, E aqui foi específico para os presidentes das Assembleias da República, né? Mas, de um modo geral, os políticos parece que não se gabam tanto dos conhecimentos. eu acho que o que tem faltado, se calhar, é a divulgação. A divulgação é que tem faltado. Mas, normalmente, os deputados que se candidatam à Assembleia Nacional, logo que são eleitos, são obrigados a remeterem os seus currículos na Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional compila os currículos dos deputados num livro que normalmente tem tido o título de Conheça o Deputado. Conheça o Deputado, e esse livro contém todos os currículos dos deputados. Acho que tem havido pouca divulgação desse livro, razão pela qual, ou provavelmente, esse livro não chega aos cidadãos. É por essa razão que os cidadãos não conhecem os currículos dos deputados. Mas é obrigatório a remissão dos currículos. Ok. Mais uma vez, comunicação social está a falhar. Temos aqui no meio. Muito boa noite. Boa noite. Eu sou Antônio Figueiredo, filho de um camponês, e agradecer a presença daqui do presidente do PRS. Do bocado que eu ouvi e que eu presenciei, é de louvar, né? E, por mim, é a primeira vez a ver o presidente do PRS. E só conseguimos ver na fase das eleições. Não só o presidente daqui do PRS, como muitos. Eu fico um bocadinho chocado, e já é algo que nós já estamos acostumados. Nossos pais também já nos meteram cada um no seu lado, já sabendo das coisas. Porque se saíres para falares, é algo que nos fechou muito. Mas a minha questão é sobre a saúde. Eu vou tocar sempre e nunca vou parar de tocar. Porque cada vez que eu entro nos hospitais, sinto bastante. E o que eu me deixa indefeso sempre até agora é que os mais velhos, cabeças que estão em cima, até agora não conseguem resolver. Eu quero a ajuda do presidente aqui. Talvez se nós também temos um debate do presidente que nós todos estamos a esperar aqui dentro, acho que aqui vai encher. Muito obrigado mesmo e agradeci muito. Obrigado. Okay. É a juventude. Certo. Eu agradeço e peço desculpa por
eventualmente nunca termos nos encontrado, mas eu tenho realizado muitos encontros com a juventude acadêmica, com jornalistas, com outras sensibilidades. Talvez foi uma questão de oportunidade que não tivemos, infelizmente não conseguimos nos encontrar. A questão da saúde é mesmo crucial. É crucial e é urgente ser resolvida, porque os angolanos, ou nós angolanos, morremos às vezes com doenças mínimas que podiam ser curadas, resolvidas, mas infelizmente, como temos um sistema de saúde ineficaz, ineficiente, morremos sem explicações. Não basta, às vezes, construir os hospitais, mas também temos que olhar para aqueles que trabalham na saúde. Qual é o vencimento de um enfermeiro? Qual é o vencimento de um médico? Esse profissional da saúde, portanto, tem que ter algum interesse de trabalhar. Você trabalha por trabalhar, porque está colocado aí, às vezes sem interesse nenhum, não ganha muito, e às vezes, se é médico, tem que sacrificar-se em trabalhar em 3, 4 hospitais, muitas das vezes não compensa. Não compensa. De facto, temos que olhar mesmo para a saúde. Temos que olhar para a saúde. E porque a saúde é a base da vida. Para um país como Angola, onde o saneamento básico é deficiente, a maioria dos jovens nem sequer tem uma casa onde podem organizar a sua vida. Vivem várias dificuldades e a suscetibilidade de ficar doente é rápida. E quando mais não conseguimos encontrar a saúde nos próprios hospitais, ficamos sem beira nem era. Estou de acordo contigo mesmo, a saúde é uma questão Alarmante. crucial e por resolver. Temos ali atrás. Boa noite. Boa noite. A minha questão, quero começar com uma passagem do Jonas Savimbi, por altura do pleito eleitoral de 92, em que basicamente ele dizia que o partido no poder, o MPLA no caso, na altura, iria enganar a população com mais um ou mais outro partido. Passado 5 pleitos, exatamente 30 anos de existência, pelo menos de corrida do PRS, o que na prática nós vemos é que, na verdade, não vemos nada de concreto, não é? Não vemos uma luta considerável diante do MPLA. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que Jonas Savimbi disse na altura faz sentido? Ou, se não faz sentido, que garantias ou que provas o presidente do PRS dá à população que vai conseguir efetivamente dar solução a problemas de mais de 15 milhões de pessoas quando não consegue fazer frente efetiva a sensivelmente 5 milhões de militantes que o MPLA tem? Fazer a frente efetiva é relativo. O PRS, quando estava numa posição privilegiada, todos os angolanos sabem perfeitamente que fez frente ao MPLA. Algumas leis que foram aprovadas na Assembleia Nacional tiveram a mão e o corpo do PRS. Foi o PRS que levou a Assembleia Nacional
para legislar a alta autoridade contra a corrupção. Foi legislada, aprovada, mas infelizmente nunca funcionou. Nunca funcionou porque o próprio governo não queria combater a corrupção. Foi o PRS que levou à Assembleia a proposta de distribuição de 10% dos impostos de petróleo e dos diamantes às províncias produtoras. Infelizmente, esses 10% não têm impacto porque ninguém fiscaliza a entrega desses 10%. A própria Assembleia que devia fiscalizar nunca o fez. E várias propostas. Mas o PRS depois foi extremamente combatido porque há 32 anos que vem propor aos angolanos a instauração do federalismo. E os angolanos sabem perfeitamente que o poder rotulava o PRS como se de um partido tribalista, regionalista, e enfim, se tratasse. Ora, o PRS enfraqueceu porque nós tivemos poucos meios em repor a verdade, que não era tribalismo nenhum, é um modelo de Estado concebido cientificamente e não era uma novidade para Angola somente, mas existe ao nível do mundo. Só agora que a receptividade é boa, porque os jovens, os acadêmicos, os eleitores despertaram. Mas naquela altura não era o caso. 2 deputados contra 155, é claro que o impacto não pode subsair, mas nós temos vindo a lutar. Não constituímos uma bancada, mas temos uma palavra a dizer, porque a razão da nossa força é a força da nossa razão. Nice. Temos mais perguntas? Já não temos mais perguntas, então pode só passar aqui para terminar. Obrigado. Olha, a pergunta que eu tenho, eu vou fazer 2 perguntas bem rapidinhas. A pergunta que eu tenho a fazer ao Sr. Presidente, eu vejo que os nossos discursos aqui em Angola são muito baixos. É pela razão dos políticos ter pouca capacidade ou pela razão do local? Porque o local também define a conversa. Por exemplo, eu vi a conversa da senhora Bela Malaquias, que está nas paragens de táxi. Mamãe chegou, a fome acabou. Estamos a esperar coisas inteligentes. E também a conversa de outros líderes de outros partidos políticos, que eu vi que também não são assim tão inteligentes. Essa é a minha pergunta. E a outra pergunta que eu faço para o senhor, um pouquinho complicada, e gostaria que o senhor respondesse com essa sinceridade. Qual o político que mais marcou o povo angolano, de fato, com resultados? Muito obrigado. Portanto, a primeira, relativamente à linguagem dos políticos, do modo geral, se são os nossos políticos que são muito baixos, ou se é porque se encontram em Angola e entendem que isso é o suficiente. E depois a segunda, qual foi o político que o mais o marcou por resultados? Primeira pergunta. É necessário compreender Angola. É necessário compreender Angola. Eu dizia no meu discurso, recordo, acho que foi num dos discursos ou numa entrevista, enquanto Angola está a lutar para erradicar o analfabetismo no seio dos adultos, está a se criar analfabetos jovens. Talvez vai ser difícil acreditar que em muitas localidades que os políticos passam, como essas que eu passei, você fala em português, a população só te olha. Não está a entender absolutamente nada. E é uma população jovem.
Portanto, 16, 20, 25 anos, não houve nada, não há interação. Não percebem absolutamente nada. Se você não tiver um tradutor, é pena que as televisões, eles só aproveitam o português e não aproveitam aquelas traduções. Vais compreender facilmente, depois de algum tempo, vais compreender que não estão a perceber. E como não estão a perceber, você vai procurar uma outra forma de interação, vais ver que acordaram, já começam a reagir. Portanto, quando a linguagem é muito corrente, não entendem absolutamente nada. Não entendem nada porque nós estamos aí para conversarmos com a população. E a população Não chega. está muito longe da linguagem. Eu acho que estive numa localidade, falei. Depois de sair da tribuna, só me disseram assim: isso que você falou, ninguém entendeu. Não entenderam nada. Mas eu estava a falar um português corrente, normal. E às vezes nós, os políticos, temos mesmo dificuldade de como passar a mensagem, procurar o português simples para que possa ser compreendido. Infelizmente, é a camada jovem mesmo que não está a entender o português. E em muitas localidades, para não dizer metade de Angola, está assim. Uau! Belo trabalho. Você não? entrega o panfleto, só está a ver desenhos. Mais nada. Não é história isso, é uma realidade pura. Ok. A segunda questão era sobre o político que mais o marcou em termos de resultados. Essa é que eu acho interessante. Bom, resultados eleitorais? Resultados, do modo geral, é o que mais o impressionou. É só escolher. Bom, um dos políticos que... Sei, um político angolano. Sim. Sim. Bom, tá certo. O político angolano que realmente mais me impressionou em termos dos resultados é José Eduardo dos Santos, que ganhou mais pleitos eleitorais. Que tenha ganho bem ou mal, Mas foi o que tem. mas realmente foi ele que ganhou o maior número de pleitos eleitorais. Eventualmente tenha falsificado, mas consta dos anais da história que ganhou mais pleitos eleitorais. Estamos fixe. É só por uma questão de, ao considerarmos, isso é já responsabilidade social, ao considerarmos que eventualmente podem ter batutado um pleito eleitoral, como é que fica para nós, principalmente para nós angolanos, e até para um opositor, quando há 10, 15 anos, se calhar menos, o Zé Eduardo foi à televisão dizer que a Josefa não era filha dele. E nesta altura em que ele morre, a televisão vai buscar a Josefa e afirma que é filha dele. Como é que isso é concebível para nós, cidadãos, e depois como opositor? Bom, neste caso, quem está errado é a televisão. É a televisão. Sim, a televisão está errada, porque a televisão não devia reconhecer aquilo que o próprio não reconheceu. Bom, se Zé Eduardo dos Santos disse que a Josefa não era a filha dele, a televisão agora Vem e assume. trala e assume que é filha dela. Quem vai justificar que é filha dele? Ninguém. E se a Gisele pudesse entrar no país, pedisse um teste de DNA
desse negativo e ela espetava um processo contra Mas a a televisão. dizer não é pai também. O pai que devia reconhecer, não reconheceu. Ok, independentemente então do teste. Sim, não reconheceu. Portanto, A comunicação social está muito mal. se tivesse alguma dúvida, era outra coisa. Mas disse que não era filha dele. Ele na altura não Agora quis. estava a trazer, é filha. Essa já é a responsabilidade da comunicação social, não é do José Eduardo dos Santos. Senhoras e senhores, presidente do PRS, Benedito Damião.